Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. A influência da cultura neopentecostal no Brasil, e vamos falar um pouco sobre as teorias conspiratórias dos anos 90, dos anos 2000, né? As histórias conspiratórias do evangélico, né? Dos evangélicos relacionado à cultura pop. Aquilo que eu já falei num vídeo atrás, né? Sobre a Coca-Cola ser alô diabo da trás pra frente, Hello Kitty ser um boneco que tem pacto com o demônio, a Xuxa, o disco virado pra trás, está falando algum tipo de oração, né? Mas antes, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, de comentar esse vídeo. Se você é inscrito do canal, não se esqueça de divulgar. Se você é uma pessoa que já assistiu alguns dos nossos conteúdos, verifique sua inscrição. E se você não é inscrito, quando você sair desse vídeo, se você quiser, se você puder, deixe seu like, seu comentário e compartilhamento. Vamos pro vídeo. Mãe, beijão. Como ela chama? Flor. Flor, é o nome dela? Pô, Flor, beijão aí, cara. Pois é, aí ela queria que eu tocasse na igreja. Eu tive aulas por um breve período. E aí E você ia à igreja e tudo mais? Cara, eu ia 3 vezes por semana. O quê? É, porque a família do pastor geralmente é esperado um certo nível de participação na toda a ritualística, toda a cultura Sei. da igreja. Então, na igreja que a gente frequentava, que era a igreja do meu pai, tinham 3 cultos por semana, que era o culto de oração, que eu achava menos estimulante, digamos. Que era só a comunidade se reunia pra orar, interceder por pessoas não com era dificuldade. um culto com Não era. música e papapá. Não, era estritamente, e era um culto muito menor. Não sei nem se dá pra chamar de culto, porque era mais uma reunião entre os membros mais, assim, Tanto que tem igrejas que chamam de reunião de oração, outros que chamam culto de oração. mais assíduos da Um comunidade. grupo de oração. Era, o pessoal reunia e falava, olha, minha prima tá Sei. tá com cárie, vamos aqui orar pra alguma coisa, né? Era isso. Tinha o culto que eu achava mais interessante, particularmente, era de sexta-feira, que era o culto de doutrina, em que a gente pegava alguma das bilhões de regrinhas bíblicas e a gente ia pesquisar de onde que vem isso, qual a passagem, que entra em conflito com outra coisa. É tipo uma escola dominical, né? Tem uma outra passagem que corrobora isso e ficava estudando essas paradas. Basicamente entender as pequenas regrinhas, né, religiosas. E tem o de domingo, que é o culto tradicional, que a gente pensa. E eu ia 3 vezes por semana. E você ia de boa ou era obrigação? Eu ia de boa. Porque eu na época do católico da minha mãe, era uma coisa meio obrigatória, assim. No começo eu gostava, chegou um ponto em que, na adolescência, que eu comecei a rejeitar um pouco... Eu acho que é isso também, no começo eu acho que eu gostava também. Eu achava legal. O de doutrina eu achava muito interessante, porque a gente ficava pesquisando, estudando as paradas. O lance do batismo lá é como nessa igreja? A igreja que a gente frequentava, que era a Assembleia de Deus Bethesda, era uma igreja neopentecostal, então eles faziam o batismo tradicional Daquele e o chamado... água? Exatamente. Ah, tá. E o dito batismo no Numa Espírito piscina. Santo. Numa piscina. Que não tinha na igreja, porque era uma igreja de periferia, no Conjunto Ceará, em Fortaleza. E em outro lugar, e aí... Não sei se é uma correção pedante, vou tentar não ser pedante, mas pelo que eu sei, assim, não sei se essa assembleia entra no conjuntura neopentecostal, mas tem uma confusão aí, às vezes, principalmente da mídia, mas a assembleia é de corrente pentecostal. Qual que é a grande diferença? O pentecostalismo, da última vez que eu estudei, não sei se tem uma mudança na literatura teológica, ele é dividido no Brasil em 3 ondas. A primeira onda do pentecostalismo no começo do século XX. E, de novo, eu só abri esse parênteses para tentar conversar sobre isso. Não tô querendo fazer uma correção pedante ao Easy. Mas é porque é uma confusão porque aqui no canal eu tento ao máximo não fazer essas correções só para corrigir uma palavrinha. Mas porque é uma confusão que gera muito dentro da nossa nação. Porque é um fenômeno novo, né? O pentecostalismo de primeira onda, que é o pentecostalismo que bebe muito do fenômeno da Rua Azusa. Se você não conhece, o pentecostalismo vem da festa de Pentecoste, o nome, né? Era uma festa onde se reuniram as pessoas na festa da colheita depois da morte de Jesus, e pessoas do mundo todo falavam na mesma língua. Mesmo falando, eles falavam na sua língua e os outros entendiam na sua língua. Então é como se eu chegasse agora em Israel falando português, e o cara que chegou da Itália em Israel tá me ouvindo falar italiano. Aí teve um movimento nos Estados Unidos, da Rua Azusa, teve vários movimentos, estou simplificando, onde uma igreja começou a ter a expressão desse dom de línguas. Então o pentecostalismo vem desse fenômeno da linguagem, das línguas dos anjos e de outras línguas. Então a primeira onda aqui no Brasil, ali no começo do século XX, de vários imigrantes, principalmente americanos, e nós temos dois principais exponentes, que é a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil.
os dois por imigrantes. Inclusive, a congregação é fundada por um imigrante de origem italiana, americana, né, italo-americana, que era de uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, e ele teve uma visão, e ele teve contato com esse fenômeno do pentecostalismo. Depois a gente tem a segunda onda do pentecostalismo, que é muito focado no rádio e no teleevangelismo, e no rádio e no teleevangelismo de milagres, que vai se configurar ali na metade do século, anos 60, anos 70, posso estar falando errado, tô falando de cabeça. Que são as igrejas que apostavam muito nesse teleevangelismo, nesse radioevangelismo, e principalmente os cultos eram muito focados em milagres. Milagres de cura, milagres de manifestação, mas sempre em milagres, nesses tipos de milagres, entendeu? Não era tanto foco a linguagem e a manifestação dos dons espirituais como é no pentecostalismo clássico, no pentecostalismo de primeira onda. E nesse teleevangelismo, radioevangelismo, nós temos as primeiras pessoas que vão se evangelizar ali e vão fundar as igrejas de terceira onda, que aí sim é o neopentecostalismo. O Edir Macedo e o cunhado dele, porque se eu não me engano o R.R. Soares é cunhado dele, eles frequentaram a mesma igreja, que era uma igreja de segunda onda, que era focado nisso, em teleevangelismo, cura, dons e radioevangelismo. Pra quem não sabe, teleevangelismo, aquele negócio do Silas Malafaia, fazer um programa toda semana na TV aberta, nesse programa de rádio, isso que eu tô querendo dizer. O Edir Macedo e a R. Soares, eles se criam como evangélico nesse contexto, e depois eles vão fundar as igrejas que estão a terceira onda do pentecostalismo, que é o neopentecostalismo. O Edir Macedo vai fundar a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, e o R. Soares vai fundar a Igreja da Graça. Esqueci o nome da igreja do R. Soares, me desculpem, deixa eu ver aqui. Vamos usar o Google, né? Igreja do R.R. Soares. Como que é o nome da igreja dele? Como que é o nome da igreja? Igreja da Graça. Tava certo, do Ministério R.R. Soares. E esse terceiro movimento em si do pentecostalismo é focado nas bênçãos, principalmente nas bênçãos materiais, né? Que uma prova da fé, porque no pentecostalismo de primeira onda, uma das provas de fé, isso depois vai ter discussões, você tem hoje tudo um novo estudo, uma nova interpretação, mas que a conversão, uma das provas da conversão seria a manifestação das linguagens, das línguas dos anjos. Isso na cultura popular, né? No pentecostalismo popular. Hoje em dia tem muitos teólogos que falam que não é bem por aí. Não quer dizer que se a pessoa não tem o dom de línguas, que ela não se converteu. Daí no neopentecostalismo, que é o terceiro movimento, lá da década de 70, 80, 90, que vem até hoje, focado nas bênçãos, e principalmente uma prova de que você se converteu é que você doa para a igreja e recebe de volta de Deus bens materiais, empresas, dinheiros e tudo mais. Eu acho que era um momento interessante da gente conversar um pouco sobre isso. Eu usei esse, não sei, ato falho do Easy, não é para corrigir o Easy em si, não é em cima do Easy, mas é só pra gerar uma reflexão sobre isso. E era uma galera, né? Exatamente. Tinha um cursinho, eu fui batizado e tudo, fazia cursinho, pois é. E aí tem esse tanto que tinha o curso, né? Se você for pras igrejas neopentecostais, você não vai ter toda essa trajetória que o Easy teve. E tem o batismo do Espírito Santo, que é quando a pessoa... O batismo do Espírito Santo, que é a marca do pentecostalismo de primeira onda, que é a marca da Assembleia de Deus. Não é toda igreja que segue esse ritualístico, mas é quando a pessoa se sente movida pelo Espírito Santo, pelo menos é como dizem, e aí a pessoa começa a falar em línguas. Ou tem coisa que, de novo, eu só tô pausando pra gente deixar claro isso, coisa que no neopentecostalismo você não vai ter. Isso não é uma característica do neopentecostalismo, isso não é uma característica de igreja como a Igreja Universal do Reino de Deus. Profecia, exatamente. Cura, algumas igrejas reconhecem isso, algumas igrejas não reconhecem eu já trouxe muito pastor aqui, tem pastor que acha que isso é balela, e tem gente e tem pastor que... A denominação que eu frequentava, ela legitimizava. E é bem dividido isso, viu? Sim. Eu achei que era... Tanto que o batismo de igrejas neopentecostais, como por exemplo a IURD, ele não é aceito em igrejas históricas. Já o batismo em igrejas pentecostais, por exemplo, o Luiz foi batizado na igreja da Assembleia de Deus.
Se ele fosse pra igreja presbiteriana, pra uma igreja batista, que são igrejas históricas, ele não teria que se rebatizar. Agora, se você sai da IURD e vai pra uma igreja batista, pra uma igreja presbiteriana, não todas, né, mas algumas vão te batizar de novo, porque inclusive nem consideram o fenômeno que acontece dentro da IURD como evangélico de fato. A maioria das igrejas entendia isso como dom do Espírito Santo e tem gente que acha que não, que não existe esse negócio, que é só confusão. Um dos debates que eu via naquela época, e talvez a galera que acompanha deve entender melhor, porque eu tô desconectado do mundo evangélico já tem muitos anos, mas uma das objeções desse batismo do Espírito Santo, objeções. Caraca, a thumbnail me enganou de novo, eu sempre caio no clickbait do inteligência. Criar designer de capa do inteligência. Eu vou te pegar, cara. Vou achar sua rede social e vou te enganar. Zoeira, não. Mas é que na thumbnail eu tava falando sobre o Mr. Satan do Dragon Ball. Eu pensei que a gente ia falar aqui de cultura pop e eu tô falando a meia hora de teologia. Não que eu não goste, mas é que eu pensei que eu ia falar sobre as histórias da Hello Kitty, sobre a Xuxa, sobre a história da caixa de ovo no porta-mala, sobre a história do Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco era o demônio. Não, mas tô aqui falando de ondas do pentecostalismo, cara. Mas vamos tentar. Não, mas uma das objeções é que quando tem a igreja inteira, toda a congregação falando em línguas e tal, é um pouco desconcertante, é confuso e escandaliza algumas pessoas. É isso que eu ia falar. Pode ser agressivo se você tá indo pela primeira vez. Você pode se assustar, como eu assustei a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. É um pouco caramba, estranho que isso, pra quem tá fora daquela cultura. Então tem algumas E dentro da própria cultura evangélica, evangélicos de outra igreja, quando vão numa igreja pentecostal, tipo, de uma igreja mais histórica, podem estranhar mesmo. passagens. E não é à toa que na passagem que o Paulo fala dos dons de línguas, ele fala muito sobre que quando alguém manifestar o dom de linguagem, era fundamental que alguém manifestasse o dom de profecia. Porque aquele que fala em línguas, mas fala só pra si, ele só aumenta a sua fé, porque só ele está entendendo aquilo que ele está falando. Mas aquele que fala para dons de línguas e é interpretado por um profeta, falaria para a congregação toda, né, para toda a igreja, porque alguém falaria em línguas e outra pessoa do lado traduziria aquilo para a igreja toda. Bíblicas de Paulo, acredito, provavelmente. Paulo foi quem basicamente escreveu boa parte do que os cristãos seguem como as orientações religiosas, né? Foi tudo. Jesus tem 4 livros que falam sobre a vida de Jesus e tem várias epístolas de Paulo. Ele que fala que o dom das línguas é para edificação própria e não Se não tiver tradução, né? Tem passagens bíblicas que falam algo mais ou menos seguindo as linhas de tipo, não faça algo que escandalize as pessoas. Então tem gente que leva usa isso. Então, mas é bem dividido, como muitas coisas. E não só a questão tem a questão do escandalizar, mas acho que o que o Vilela estava falando especificamente era a questão do cessacionismo. Você tem correntes teológicas que acreditam que os dons cessaram. Esses dons não estão mais presentes na cultura humana. Então, essa manifestação da glossolalia, da linguagem dos anjos, seria outro fenômeno e não um fenômeno dos dons do espírito. Na religião cristã tem muitas vertentes diferentes, interpretações diferentes. Com candelabro e pizza e a gente a noite inteira lá. Muito massa, cara, muito massa, pode crer. Mas eu acabei mestrando mais, porque eu era o nerdão que queria... Eu ia na internet, e aí porque... Quando eu morava no Nordeste, o acesso a esse tipo de coisa era bem limitado. Hoje deve ser muito melhor. Pois é. Então... E não tinha uma coisa dessa tua base religiosa de falar que é coisa do demônio? Tinha, mas eu já era velho bastante pra esconder aquela parada. E o fato... E nessa época, mesma coisa o papo que eu achei que ia ter Yu-Gi-Oh! E... Quando, mano, eu lembro que passou lá no Gilberto Barros que a mãe queimou as cartas do Yu-Gi-Oh! E saiu um fogo verde porque era pra quem do não sabe, cramunhão. O RPG é coisa do demônio mesmo, você tem que fazer sacrifício de bebês. Mas os bebês já estão mortos, né? Na verdade. É brincadeira. Mas tinha esse papo, né? Claro. Saiu matéria até no jornal. Sempre tem um E é tudo importado. Foi tudo importado dos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos começou essa parada e nós só importou. Único moral diferente. E os interesses jovens são o principal alvo dessa galera. Então, teve uma época que foi o quadrinho. Teve uma época que foi o rock. Teve uma época que foi RPG. Teve a época do Magic. Sempre Harry Potter. Eu lembro até que tem um cartaz americano bem famoso que não era nem só bagulho jovem. Tipo, tinha até yoga no meio. Tipo, coisas que vêm do Oriente.
Se tem aquela noção muito caracterizada, cartoonizada do Oriente, né? E muitas pessoas dentro dos movimentos evangélicos têm muito medo de coisas que vêm do Oriente. E aí que entrou os animes também, né? Naruto, talvez, né? Anime, eu não podia. Na minha casa, não podia ter nada de influência, tipo, esoterismo, misticismo. Sei. Então isso já aniquilava anime e qualquer tipo de coisa vinda daquela região, porque geralmente tem magia, espíritos, fantasmas, não sei o quê. Qualquer coisa relativa a cultura oriental, né, asiática, era visto com maus olhos, porque eles têm toda uma outra tradição religiosa e alguns, não todos, né, e isso era uma coisa muito da época também. Hoje a minha mãe e meu pai eles não têm mais esse tipo de pensamento, felizmente, mas tinha uma rejeição muito grande. Muito eu mencionei, né, Cavaleiro Zodíaco. Era popular pra caramba e eu não podia nem pensar em assistir aquilo dentro de casa. Porque era muito. Alguns eram mais escondidos, mas Cavaleiro Zodíaco tinha no nome Zodíaco. Então, pro cara que é muito bitolado naquela forma de ver o mundo, que ele acha que aquilo é satânico, sem condição. Então, é um pouco alienante. A infância religiosa. Não, mas é mesmo. É um pouco alienante. Eu vi a galerinha da escola falando. Eu não sofri falando, isso porque no catolicismo é meio, tipo, qualquer é mais de coisa, boa. É mais de boa. É o neopentecostalismo que realmente pega essas paradas. Eles têm toda uma. O Iago talvez possa falar melhor disso. Do mundo, né? Do mundo, esse é um termo bem clássico. Ou então seculares, mas também chamam de secular. Música secular. Música secular. Nossa, você escuta música secular. Era uma grande polêmica nos meios evangélicos, se você pode ou não pode ouvir esse tipo de coisa, né? Quando eu entrei na igreja evangélica, uma época que eu tava ainda com essa cabeça, falava que pode, que não pode, eu fiquei nessa, cara, pô, mas escutar um CD do YouTube, do não sei o que, será que tem a ver? O motivo pra... Inclusive, eu não lembro a história exata do Cavaleiro do Zodíaco, mas eu vi uma história de que, tipo, mano, pra ouvir uma história de botar medo, assim, pra mim não assistir Cavaleiro do Zodíaco, tipo, me contaram uma história de sempre é uma pessoa, eu conheci uma pessoa, que aconteceu tal, que na história, acho que era o... Como que é o Cavaleiro de Dragão que sempre morre? Shiryu. O Shiryu saía da tela e falava com a pessoa. Eu vi umas histórias assim também. Não adiantou nada. Na minha cabeça não fazia muito sentido, assim, sabe? E eu sempre ouvi essa história, eu ficava com medo, mas assistia, porque no final não acontecia nada de mal, né? Tipo, porque eu... Desde pequeno, não que eu era muito inteligente, mas eu tinha noção meio de que era ficção, tá ligado? Eu não acreditava nos bagulhos, eu só achava divertido, só tipo, mano, um cavaleiro, é ficção, mano, não existe. O bagulho tá dentro de uma imaginação, porque eu sempre fui um cara que imaginou muita história. Então, a minha perspectiva era, mano, um cara meio noiado igual eu gosta de imaginar umas paradinhas aí, e é isso, sabe? Não quer dizer que é a realidade, de fato. Eu acho que tinha muito essa confusão, né? Calma, gente. Não é a realidade. Tipo, eu entendo. Tipo, eu não vou começar a acreditar em astrologia e cultuar os astros porque eu tô assistindo Cavaleiro do Zodíaco. Pô, mano, é só um desenho. Piu, piu, piu. Que eles acreditam nisso é porque tem tantas vertentes diferentes, né, da fé cristã e tal. E isso é importado dos Estados Unidos, a propósito. É uma teologia de o que eles acreditam que eles chamam de legalismo espiritual. A base é o seguinte: é meio que eles acreditam nas regras de vampiro, não vampiro à máscara, mas vampiro tradicional, que o vampiro só pode entrar na sua casa se der autorização. É um pensamento meio assim: se você consome certos conteúdos que foram. O demônio vai entrar. Abrindo a guarda, exato. Né? Aquela lance do punhal no fofão, pacto da Xuxa com o diabo, todas as coisas. É a mesma e é um medo constante desse pessoal. Será que eu tô abrindo sem saber, ouvir uma música e tem uma mensagem satânica de trás pra frente? É um pânico, né? Cara, é curioso, porque a gente teve... Acho que o Brasil... Olha que maluco. Eu tive essa brisa agora. E... Sabe como é meus vídeos, né? É contra o esoterismo, mas não é meio esotérico? Não é uma crença meio de energia? Como se existisse energia negativa e existisse energia positiva? Não é uma parada meio isso? De como se, por exemplo, a música do mundo exalasse um tipo de energia que vai te atrair o mal. No caso cristão, o demônio. E a energia positiva vai te atrair coisas boas. No caso, a música gospel. Não é meio maluco? Porque é contra o esoterismo, mas não deixa de ser um esoterismo. Como se existisse energias emanadas por produtos culturais e essas energias vão influenciar você e não o seu comportamento vai influenciar a sua fé, né? Não o que você acredita, o que você... Então, tipo, é como se você estivesse no equilíbrio meio que dualístico, sabe? Entre luz e escuridão. E no final acaba sendo meio esotérico, né? No final não acaba fazendo sentido.
com a cultura cristã, porque a cultura cristã, inclusive, é contra isso, né? Dessa visão dualística, dessa visão de energias, de cristais e tudo mais. O mainstream teve uma visão melhor das maluquices neopentecostais depois do bolsonarismo, que a gente viu muito essa galera meio na loucura. Eu cresci nesse meio. Então, pra mim, não é estranho. É tipo, pode crer, eu lembro desse pessoal, com teorias malucas. Verdade, pra mim, eu também não assustei muito. Falei, puta, tem esse pessoal mesmo. Essa vertente mais nada pode, tudo é do diabo. De ficar vendo as... Cara, você lembra? Esse aqui eu acho que todo mundo lembra. Chegaram a um ponto em que eles pegavam um rótulo de uma Coca-Cola e eles faziam um origami. E virava o... Alô, diabo. Que? Alô, diabo. Vê se acha isso, cara. Bota aí, alô, ele já tá... Hellmans era o homem do inferno. Muito bom. Então as coisas nada a ver, velho. Muita coisa assim, olha, esse aqui tá... Ai, que nostalgia, cara. Você conhece. Mano, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados o que foi Pokémon GO, parceiro. Eu estava no olho do furacão na época do Pokémon GO, parceiro. Eu ouvi... Com todo o respeito do mundo, nada contra, mas eu tenho que ouvir na pregação o pastor falar contra Pokémon GO, mano. Porque Pokémon GO era holograma, então os demônios estavam entrando na sua casa. Ai, meu Deus, Pokémon GO foi uma histeria coletiva, mano, na igreja, velho. Foi um pânico moral satânico, mano. De compartilharem áudio no WhatsApp pra não deixar as crianças jogar. Não, porque a criança tá falando, mano, deixa eu ver esse áudio. Eu tenho que achar esse áudio, cara. Eu vou deixar o Easy falando e vou procurar esse áudio. O Josué Irion. Não. Josué Irion era um pastor brasileiro, mas ele morava em algum país latino, então ele falava muito espanhol, tinha um sotaque espanhol. Quando eu descobri que o cara era brasileiro, fiquei até surpreso. Ele tinha uma série de pregações e palestras que eram eles gravavam e vendiam e repassavam em igrejas e tal, em que ele ia lá enumerando as coisas demoníacas. Então ele falava, aqui ó, esse vídeo é clássico, depois você bota no YouTube Josué Irion, qualquer coisa dele é engraçada. E aí ele fica falando lá, alô diabo. Deixa eu entender, vira do lado contrário, alô. Eu pensei que tinha algum elemento de dobrar, pelo jeito não, é mais simples. Cara, cadê o B? Não tem o B. Os caras inventaram o B do negócio. Ignoraram o C. Foda. É uma forçação foda. Eles pegam... Deixa eu ver se eu achei. Eu acredito que essa coisa é um imã para os poderes demoníacos. Não achei não. Pô, mano, eu queria muito achar, cara. Cara, eu queria muito achar. É uma senhora falando sobre Pokémon GO. Mano, eu tenho que achar. Se alguém tiver, mano, por favor, alguém nos comentários fala que é verdadeiro. Porque eu lembro de ouvir esse áudio no WhatsApp. Mano, eu queria achar esse áudio, cara, pra parecer que eu não sou mentiroso. Maria do Carmo, minha filha, a paz Achei, mas é um shorts, cara, é um shorts. Achei, peraí. Mano, mas tá muito precário, mas foi o que eu achei. Cara. Nossa, isso aqui é maravilhoso, cara. Maria do Carmo, minha filha, a paz do Senhor. Estou passando por aí para lhe avisar que você vigie, suas filhas vigiem, não queira acordo com uma historinha que tá aparecendo aí de um tal de um Pokémon, que diz que o bicho fica escondido dentro de casa e o povo baixa um negócio no celular e encontra ele. Não queira. Minha sobrinha ontem disse que ele estava no meu ombro. Eu disse, sai, capeta do inferno, do meu ombro. Meu ombro é de Jeová, eu não te aceito nem dentro de minha casa, nem na minha filha. Pai, tu bate de retirada em nome de Jesus. Olha, Maria, tu vigia, tu não queira esse cãozinho aí não, viu? Fica na paz. Foi esse áudio que eu recebi. Você pode falar, será que não é fake igual outros áudios? A questão é que na cultura foi incorporado como verdadeiro, foi compartilhado como verdadeiro, cara. Ah, mano do céu. Gente, se alguém acha isso até hoje, recorta esse trecho do vídeo e manda. É só realidade aumentada. O Pokémon que aparece na sua casa, ele está, na verdade, dentro do software do celular. Não sei se isso piora, porque vai quebrar o celular, mas ele não existe. Se você quiser, tem até uma opção que tira a câmera e não aparece nada na sua casa. Mas é uma coisa chamada realidade aumentada. O Pokémon não existe de verdade. Eles são códigos digitais que estão dentro do celular como tá dentro de um videogame.
videogame aqui, ó, um Nintendo Switch. São códigos, um cartucho que você coloca aqui dentro e você joga. E a gente sabe que nenhum videogame é do demônio. A única diferença é que você pode, para aumentar a imersão da criança, é para ela fingir que ela tá no desenho, como se o Pokémon fosse de verdade. Mas o Pokémon não é de verdade, ele é um código digital, ele é uma sequência de zeros e um programado dentro do computador. E você abre a câmera para simular. Então ele pode simular que tá no campinho, ele pode simular que tá na praça, mas é pra criança ter experiência, e pros adultos e para todo mundo que joga, de ser um verdadeiro treinador Pokémon, né? Ai, mano do céu, cara. Aí eles estendem uma Alô, diabo. peninha. Poder da sugestão, né, mano? É o mesmo lance do backmasking, o disco que você virava ao contrário. Eu não consigo ouvir o que estão dizendo que tá, mas e se eu pensar um pouquinho... Às vezes, não sei se você já viu, né, Paquito? Às vezes é bem evidente. Eu nunca vi nada convincente, porque cara. nós vivemos, porque já morremos. Isso eu acho que é numa música... Será, mano? Porque é tão... Será que você acha que é meio... A gente acaba... Eu tenho certeza, cara. Que nem aquelas músicas em inglês que vem a legenda em português que não bate? Que bate com o que a pessoa tá falando em inglês e você começa falando, não, realmente ela falou isso. Já viu esse negócio? Ah, sim. Tem várias músicas, né? Entendi o que você Tem uma... O som, a sonoridade da palavra em inglês soa como tipo... Eu quero comer cocada. Sim, tem uma música do Billy Idol, Eyes Without a Face ou algo assim. E aí coloca o quê? Tem a famosa que é Danone. Que é Danone. Que é Danone. Ajudar o peixe. Ele fala Eyes Without a Face. E aí você escuta e fala, não, ele falou ajudar tem um nome pra esse fenômeno, mas esqueço agora. Tem. Cara, tem Danone. Lembrei, o nome disso em inglês é Mondegreen. É quando você ouve uma letra e você ouve errado. Geralmente no mesmo idioma. Que é o trocando de biquíni sem parar. Exato, vira um trocando de biquíni sem parar. Exatamente. Tem o do Djavan, né? Amarelo, o deserto e teus temores. Que na verdade ele fala, amar é um deserto e seus temores. Mas se confunde com amarelo é o deserto, mas na verdade é amará. Acontece muito sem isso. parar. E o nome disso em português, por causa dessa música, é E esse que o Vilela falou é tocando BB King sem parar. Mas as pessoas cantam trocando de biquíni sem parar. Doom. Esse fenômeno, Mondegreen em inglês, vira um Doom em português. Tem várias músicas assim, não é? Tem várias. Mas é isso, na minha concepção é isso. Eu Tem sal. não sabia que o cara falava. Favela. A mais clássica é a do... Que é do Paralamas, ele tá falando vários nomes de comunidades, né? De favelas verticais, né? Daí, só que você entende, Avogrado sem sal. Só que é Sandtown, ou Sandtown, alguma coisa assim. O Jimi Hendrix, que ele fala que é I wanna kiss the sky, mas... I wanna kiss the sky. Mas parece que ele tá falando I wanna kiss this guy. Esse cara... pô! Que doido, É cara. algo assim, eu não ouço Jimi Hendrix, tô puxando de memória. Mas Não, é em português assim. tem várias dessas Sim, coisas. os viram duns, é isso aí. É. Trocando de biquíni sem parar, pode crer. Tinha um Caramba, esse react foi, mano, começamos falando de ondas do pentecostalismo, foi falando de cultura pop e terminou em músicas que a gente canta. Esse react foi bom, vai. blog clássico da blogosfera Tem 1.0. aquela... Analisando essa cadeira, ela é de praia. Pode crer. Analisando essa velho, cadeira eu não sabia hereditária. dessa. As meninas, É. as garotas... eu falo no Analisando grupo. essa cadeira, cadeia Cadeira hereditária. hereditária. Mas era essa cadeira, ela é de Ela praia. é de praia. Tinha que ela fazer amor de mar... Ah, não, aí era outras coisas. Aí você colocava umas frases que não tinha nada a ver na Fazer a parada. paródia do negócio. Mas por que a gente chegou nisso? Tá falando do Canadá. A gente tá falando da paranoia neopentecostal com coisa do diabo, como Tá. é o outro. Mas lá no Canadá você se integrou fácil lá? Ou... Eu tive É isso então, né? Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do like, do comentário, do compartilhamento. Eu vou ficando por aqui e tchau!